A paz do Senhor a todos vocês. Tentei fazer uma live, sei que ninguém ia estar presente na live, 1h10, mas pro vídeo já ir direto, mas enfim. Eu não faço ideia de como fazer vídeo no YouTube, eu passo tudo pra Miriam. E eu não sei como que eu vou passar esse vídeo aqui pra ela, porque eu acho que não pode mais de 5 minutos por WhatsApp, enfim, eu não sei como que vai ficar. Não sei nem como que posiciona esse telefone, a câmera tá aqui, né? Mas eu vou ficar olhando no meio, enfim. Blogueira gospel, né, gente? Olha, eu vou responder algumas perguntas aqui. Vim fazer o vídeo aqui também pra vocês conhecerem minha lata maravilhosa, claro. Bom, eu não sei por que eu não trouxe meu óculos também, não enxergo nada. Vamos lá. Natália, nos meses que você se posicionou verdadeiramente, deixou ir de verdade, nesse período, quando vocês conversavam, você não falava mais sobre vocês em volta? Eu posicionei de verdade em junho do ano passado. E não, nunca mais. A última vez que eu falei com ele sobre voltar foi em fevereiro do ano passado, quando ele falou que ele ia sair de casa, né? E aí eu tinha falado pra ele pelo menos tentar, e ele falou que ele não ia tentar, que ele não tinha vontade. Que na verdade, assim, ele até tinha vontade, mas ele não. Ele tinha vontade de querer dar certo, mas ele não tinha vontade de tentar. Então foi a última vez que eu falei com ele sobre isso. Quando foi em maio do ano passado, eu dei aquela crise, né, de choro, que foi aniversário dele, e que eu falei pra ele que eu amava muito ele, e que eu tava tentando várias vezes desistir da gente, mas eu não conseguia, mas eu não pedi pra voltar. Então, a última vez sobre nós, assim, voltar foi em fevereiro do ano passado. Você já chegou a pensar que Deus não iria restaurar seu casamento várias vezes? Eu vou tentar responder mais simplificado, porque são muitas perguntas. Várias vezes, assim, várias vezes. Eu achava que eu era louca, que eu tava louca, que eu tava fazendo parte de um povo louco, de achar que só porque um casamento foi restaurado, todos iriam ser, e que. Vocês sabem aquele. Ai, tem uns grupos assim, por exemplo, eu sei que na época do Orkut tinha uns grupos que tinham povo anoréxico e bulêmico, que eles competiam quem vomitava mais. Pra mim, eu tava como se fosse isso. Eu tava competindo quem sofria mais, tava competindo quem ia até mais além, né? Pra mim, eu era isso, eu tava ficando louca, igual esse povo era louco, pra mim eu era louca, tava ficando louca. Quando você realmente soube que era uma restauração e não uma reaproximação? Eu soube desde o primeiro dia, desde a hora que ele me pediu pra voltar. Por quê? Nunca houve uma reaproximação. Nunca. Em 1 ano e 8 meses de deserto, os 3 primeiros meses a gente teve contato físico, de ter relação, porque eu ia atrás. E da parte dele nunca houve reaproximação. Ele sempre deixou muito bem claro que ele não queria enfim, então nunca houve reaproximação. E na semana que ele voltou, eu sonhei com ele, né, que ele tava voltando, e eu tirei 3 palavras na Bíblia, que eu tava fazendo um propósito naquela semana de 7 dias, e dentro daqueles 7 dias eu tirava uma palavra todos os dias daquele propósito, e todos os dias falava que era muito em breve, muito em breve, muito em breve, muito em breve. Inclusive, eu até comentei aqui com as meninas esses dias, que uma palavra que eu tirei 2 dias antes dele voltar, Deus me deu uma palavra falando que Deus estava trazendo ele de volta para a terra onde nossos pais nasceram, que era no Brasil, que eu estava no Brasil, né? E que Deus traria ele com um espírito novo, um coração de carne, e ele estava tirando um coração de pedra. Então ali eu sabia que ele estava voltando. E quando ele voltou, eu naquele mesmo dia, no mesmo dia, porque era de madrugada, então amanheceu, e eu perguntei na palavra se era restauração, e Deus me confirmou 3 vezes. Passados alguns 15 dias, mais ou menos, eu confirmei novamente mais 3 vezes. Então eu soube desde o primeiro dia que era uma restauração.
minha dúvida é sobre gravidez, eu não quero guardar mágoa sobre isso. E como você passou pelo mesmo, como foi o processo de deixar isso pra trás, não olhar mais pra isso? Olha, não, deixa eu ver como é que eu vou responder isso. Era bem difícil, só que chegou no momento que foi em junho do ano passado, que foi quando eu realmente me posicionei, que eu sabia que isso ia passar, que isso não era ele. Então, quando eu aprendi a olhar pra ele como uma pessoa que não era ele, eu aprendi a olhar pra ele como mais espiritual do que carnal, eu aprendi a enxergar que quem tava perdendo era ele, não era minha filha, porque ela nem ia lembrar disso tudo futuramente, não era eu, mas quem tava perdendo essa parte era ele. Claro que doía bastante, eu até fiz um vídeo aí falando dos filhos, dói muito, mas é o perdão, é a gente trabalhar o perdão diariamente. É por isso que eu falava que eu trabalhava o perdão diariamente por ele, porque essas coisas machucam muita gente, né? Mas é trabalhar o perdão. Perdão atrás de perdão, não tem outra coisa, não tem o que fazer. E eu não olho, é uma coisa que eu realmente eu não olho mesmo. Eu não. Nada. A única coisa que eu acho engraçada, às vezes, é que, por exemplo, ele não foi pai de um recém-nascido, né? Ele já foi pai de uma criança de 1 ano, que foi quando agora que ele voltou. Então ele não teve aquelas fases de adaptação que a vida tava mudando. Ele pegou uma criança preparada de 1 ano de idade, com os costumes, com a rotina, e ele virou pai. Então, às vezes, eu acho engraçado que eu tô trabalhando, porque eu trabalho em outro estado, é, e ele tem que dormir com ela, ele acorda 10 vezes na noite e ele fica pregado de sono. Isso eu racho de rir, tipo, eu racho. Porque eu falo, ai, eu fiz isso durante 1 ano sozinha, né? Então ele não tem que reclamar agora. Ele realmente ele não reclama, ele não se importa hora nenhuma de acordar com ela, ainda trabalhar no outro dia, ele não importa, não. Mas eu acho engraçado isso, tipo assim, eu aguentei 1 ano sozinha, então ele também vai aguentar 1 ou 2 noites, sabe? É a única coisa que eu penso, mas eu não penso isso com raiva. Eu penso isso como, eu acho engraçado, porque coitado, né? Pensa, pega a criança já pronta, assim, eu acho engraçado. Mas eu realmente eu não olho pra trás mais, não. Isso faz parte do perdão. Você em algum momento ficou sem fé ou perdeu a esperança? N vezes. Muitas vezes. Igual eu sempre falei, eu aprendi a conhecer Deus no deserto. Então, pra mim, pra eu acreditar numa pessoa que é Deus, no caso, e acreditar nos milagres que nunca aconteceram comigo, nunca precisei de acreditar em Deus, nunca precisei de um milagre. Então, pra mim, acreditar nisso era muito difícil. Então, eu perdi a minha fé e eu perdi as minhas esperanças todos os dias. E renovava todos os dias até eu descansar. Como foi quando ele se aproximou? A gente não se tinha no Instagram. Quando ele chegou no Brasil, em outubro, começo de outubro, acho que foi dia 5 de outubro, eu segui ele no Instagram, porque ele postava as coisas lá do Brasil, a gente tava no mesmo lugar, enfim. Eu comecei a seguir ele, mas ele não me seguiu de volta. E eu sabia que era coisa de OM. Beleza, aí ele viajou, mesmo no Brasil, ele viajou, assim, para os outros lugares. E 2 semanas antes dele voltar, ele começou a me seguir no Instagram. Mas aquilo também tinha sido um pedido que eu pedi pra Deus desde fevereiro do ano passado. Que Deus só permitisse que ele me seguisse no Instagram se fosse, não a hora de voltar, mas se ele já tivesse estando confuso, se ele já tivesse com saudade. Isso seria o meu sinal, que ele só me pedisse pra me seguir no Instagram se ele tivesse com vontade, se ele tivesse confuso. E ele começou há 2 semanas antes dele voltar. E ele começou a comentar todas as fotos. Da Liz Maria, da minha filha, minha não, mentira, só da Liz Maria. Ele comentava muito, muito, muito. Só que eu tinha o Instagram da minha filha, que eu sempre postava muita coisa dela, não pra fazer ele ficar com saudade, mas pra fazer ele ficar parte, dentro, da vida dela, do crescimento dela. Por mais que ele não tava nem com isso, mas eu fiz isso. E ele nunca comentou as fotos desse jeito. E ele começou a comentar muitas fotos. Eu falava, gente, isso tá muito esquisito. 5 dias antes dele voltar, aí que ele comentava mesmo. E ele começou a falar assim, nossa,
que eu falo que foi por causa da foto que ele voltou, né? Essa foto aqui, ela ficou a sua cara, meu Deus, nossa, ela tá linda. A minha cara tá linda. Falei, gente, isso tá muito esquisito. E foi assim, sabe? Que essa aproximação dele foi pelo Instagram. Se você não lembrava das traições, não, de forma alguma. De forma alguma. Das traições, não. Foi uma, né, com uma pessoa, que eu sei. Mas eu não lembro de traições de jeito nenhum. Porque a época que ele tava me traindo era a época que eu fazia ele sofrer, né? Porque eu estava do outro lado. Então, não, de forma alguma. Como foi lidar com o nosso sofrimento enquanto ele estava de boa curtindo? Muito difícil. Muito revoltante. Foi muito, muito difícil. Principalmente porque eu saí da minha casa, eu estava morando na família dele, tudo. Ele nunca me deu. Ele me deu R$ 200 em 1 ano e 8 meses de pensão. Então, assim, era muito revoltante, porque eu cuidava dela sozinha, eu dormia e acordava 50 vezes na noite, ela nunca foi fácil pra dormir. Ela tem uma personalidade muito forte mesmo. Ela é um amor de pessoa, mega sociável, super carinhosa, mas ela tem uma personalidade muito forte. Então, às vezes, quando eu não dormia, ou essas coisas assim, era muito revoltante ver eu cuidando de tudo, saindo da minha vida e ele curtindo de boa. Era muito difícil. Foi difícil até depois que eu me posicionei, mas não tanto quanto. Porque depois que eu me posicionei, eu não via mais nada. De vez em quando eu escapulia ali pra dar uma olhada em alguma coisa, ficava revoltada, só comigo mesmo, mas passava assim, coisa de horas. Era muito difícil, muito mesmo. Na gravidez ele acompanhou tudo. Ele ia nos médicos, nas ultrassons, ele que escolheu o nome, ele escolheu os padrinhos. Os padrinhos não, ele escolheu os padrinhos e eu escolhi a madrinha. Mas ele não encostava em mim, né? Ele não encostava na barriga de forma alguma. Ele morria de pavor de ver mexer. Mas ele acompanhou, assim. Tanto é que ele morou comigo pra me ajudar. Ai, que legal. Gente, esse ângulo tá uma coisa de louco, né? Olha. Nossa, tá impressionante. Olha que ângulo bom. Nem pra... O próximo eu faço em pé, com um negócio mais reto do que esse aqui. Esse ângulo tá pra baixo. Meu Deus. Como você lidava pra não se apegar às circunstâncias? Deus. Até eu descansar era muito difícil. Era todos os dias eu acordava chorando, chorando, chorando. E querendo desistir. Uma coisa que me atrapalhou muito na minha gravidez foi o sono, porque como ele morava comigo, eu não conseguia dormir até ele chegar. E ele chegava 4, 5 horas da manhã. E eu tinha que trabalhar no outro dia, saía às 5, 5 e meia pra ir trabalhar, eu não tinha dormido, então eu ficava virada. Por causa das circunstâncias, porque eu sabia que ele tava embalado, sabia que ele tava bêbado. E aí depois dessa raiva dele estar em algum lugar e querer saber se ele vai dormir ou não em casa, depois começava a minha preocupação, porque ele bebia muito, ficava muito bêbado, ele não voltava pra casa, enfim. Eu não dormia, isso era muito difícil. Mas depois eu desapeguei, quando eu descansei em Deus, eu desapeguei total. Nossa, eu dormia que nem uma luva, meu Deus, maravilhoso. Mas foi só Deus mesmo. Como foi a reação dele ao ver a filha pela primeira vez? No parto, foi muito emocionante. Eu comecei a ter alucinação, porque eles erraram minha epidural 3 vezes. E eu comecei a ter alucinação. Então, ele chorou bastante, ele me chamava de amor no parto. Ele falava, amor, escuta, escuta, ela tá chorando. E eu não escutava, porque eu tava achando que eu tava morrendo, tive muita alucinação. Amor, ela tá chorando. E aí eles trouxeram ela pra mim, só que eu tava muito alucinada, eu tava com muito sono. E eu falei assim, pelo amor de Deus, tira ela de cima de mim. E aí ele teve que tirar a roupa, pôs ela no peito, lá na sala do parto. Então foi algo bem emocionante, muito emocionante mesmo. Até que é por isso que ele ficou 10 dias o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo.
E pronto, já acabou, né? Eu falei isso no meu testemunho. Você chegou a pensar que era impossível que Deus não ia restaurar? Várias vezes. Isso aqui eu já respondi. Você chegou a sentir de fato medo dele construir a vida dele com outra pessoa, ter outros filhos e casar? Não, porque ele me falava que ele nunca mais ia casar na vida dele e que ele nunca mais ia ter filho. Claro, maldito homem que confia no homem. Mas ele. Isso é uma coisa que eu não tinha medo, assim, dele casar mesmo. Ele poderia morar junto com outra pessoa. O que eu tinha muito medo é de ter filho escapulido, né, na rua com as OM, porque por mais que ele não assumia as OMs, ele sempre tinha uma fixa. E eu tinha muito medo delas ali não usar um preservativo um dia, por, né, falha e essas coisas assim. Então eu tinha medo dele ter filho fora, não dele construir uma família. Eu nunca pensei isso, não. Natália, no seu deserto, como tratava do seu ciúme? Brigando. Eu sempre fui muito ciumenta. Agora eu não sou mais, eu acho. Eu já ia falar graças a Deus, mas eu acho. Nossa, era muito difícil. Gente, era muito difícil. Cada coisa que eu descobria, tudo que ele fazia eu brigava. Primeiro eu falava, mas eu tô grávida, você tem que me respeitar, eu não posso sofrer, eu vou perder o filho. Depois eu falava, mas eu tô com um recém-nascido em casa, como que você tem coragem? Então eu aprendi mesmo, eu só fui parar disso quando eu fui pro Brasil. Tanto é que era isso que não me deixava dormir, né? Eu não dormia por causa do ciúme, foi muito difícil. Então, realmente foi muito difícil. Eu só tratei o ciúme mesmo quando eu fiquei longe. Quando eu fui pro Brasil e eu não vi ele mais. Isso aí foi a única coisa que me tratou. Foi não ver. Você não procurava ele pra falar nada da bebê? Não. Até eu ir pro Brasil em junho, ele tava morando em casa comigo, né? Em maio, na verdade, eu joguei ele pra fora de casa, mas foi só um mês. Então ali ele sabia de tudo que tava acontecendo. Mas desde que eu fui pro Brasil, eu não falava mais nada. Tudo que acontecia, a mãe dele falava pra ele. Mas eu mesma não falava nada. Nada, nada. Gente, Dente nasceu, ele ficou sabendo pela mãe dele. Ela conversou pela primeira vez, ele ficou sabendo pela mãe. Ela engatinhou pela primeira vez, ele ficou sabendo pela mãe. Tudo. Eu não falava nada a partir de junho. A gente tinha uma conta em comum, como é que chama isso? Uma conta pra pagar em comum, todo dia 17. E a gente tinha que fazer um cálculo todo dia 17 de cada mês. Esse era o único dia do mês que a gente conversava. E esse dia eu aproveitava e mandava uma foto assim, entendeu? Ele sempre pedia foto pra mãe, pra irmã, Dales, Maria, e ligava para elas pra fazer FaceTime e tal. Então, mas nesse dia do dia 17, eu mandava uma foto ali do momento, mas só. Umas 2, 3 semanas antes dele voltar, ele me pedia foto pra mim. Aí ele sempre me pedia foto, mas eu não falava nada. Tipo assim, uma vez a mãe dele até ficou revoltada, a Alice estava com muito refluxo, e aquilo ali poderia estar causando uma coisa mais grave, né? E ela começou a fazer um tratamento, ele não ficou sabendo. Ele ficou sabendo um tempão depois que aconteceu mais umas outras coisas, que a mãe dele ficou bem revoltada, ligou pra ele, brigando. Isso deve ter sido agosto, setembro, por aí. E aí ela falou assim: mas você só pergunta se ela tá bem, não é assim, você tem que fazer parte do negócio e tal. E ele falou assim: mas a Nath sempre fala que ela tá bem. Eu falei: mas gente, eu não vou ficar dando detalhe, eu sei que ele não vai estar nem aí, eu sei que ele não pode fazer nada. Vai entrar num vídeo e sai do outro. Eu sei que é tipo assim, ele se sente obrigado de me perguntar se ela tá bem ou não. Então eu não vou ficar prolongando o assunto. Então eu realmente não falava. E somente quando ele procurava. Somente quando ele procurava pra falar da bebê, sim, eu só respondi o que ele me perguntava. E mesmo assim era básico. Ela tá bem? Tipo lá, a menina tá fazendo um tratamento de refluxo, pode dar uma pneumonia nela, pode fazer um monte de coisa, mas eu falei que tá bem. Porque eu sei que a mãe dele fala. Como eu sei que pra ele não tá nem aí, ele se sentia na obrigação de me perguntar, então eu respondi o que ele queria ouvir, sem prolongar o assunto também. Vocês ficavam dias sem se falar? Dias. Dias. É praticamente uma vez por mês que a gente se falava. E o que passava na sua cabeça? Que Deus estava agindo. Nessa época, quando eu tava com ele em casa,
Nossa, eu nem sei como responder isso. O que que passava na minha cabeça? Eu sempre achava que ele ia abrir a porta de casa me pedindo perdão. Sempre. A vida inteira foi assim, durante todo o meu deserto. E quando eu comecei a ver que isso estava muito longe de acontecer, isso estava me machucando bastante. Porque eu não estava descansada, eu não fazia parte de grupo de restauração, nem nada. Então era muito difícil. E quando eu fui pro Brasil, eu tinha certeza. Eu cheguei no Brasil, Deus me falou que ali eu não saía se não fosse restaurado. Então eu tava muito descansada, tava muito tranquilo. O que passava na minha cabeça era tipo assim, alguém me falava alguma coisa. Na verdade, eu mandei todo mundo, ninguém me falar mais nada. Mas ele brigou com uma menina na fazenda e essa menina veio me contar tudo. E quando ela foi me contando as coisas, claro, eu fiquei com muita raiva na hora, mas eu pensava assim, ai, deixa ele já já ele para com isso tudo, já já ele fica quieto, já já ele volta pra casa. É isso que eu pensava. Quando você realmente descansou em Deus, você continuou orando e jejuando, o que passava na sua cabeça em relação a Ele? Como eram as suas atitudes? Sei que eu também respondi eh, num vídeo que eu fiz, num áudio, como é que é o vídeo? Eh, Se é normal querer parar de orar pelo cônjuge, tá? Eu respondi essa questão aqui. Não vou responder pra não prolongar. Hum, hum. O meu esposo está se aproximando, hoje ele veio tomar café comigo e nosso filho. Eu tratei ele como se fosse meu marido, ainda até o leite dele preparei. Ótimo, continue. Porém, a dúvida é a seguinte: como você lidava com a expectativa? Como você fazia para não colocar tudo a perder? Assuntos que podemos falar. É, Eu nunca tive expectativa, porque ele nunca me deu expectativa, né? Em casa, teve um momento só que eu criei expectativa, que foi entre fevereiro e abril. Por mais que ele falava que ele queria sair de casa, de repente ele ficou muito bonzinho, muito carinhoso, tipo, me abraçava, né? Fazia janta pra mim, a gente assistia filme. E aí em abril ele me anunciou que tava apaixonado. E aí, né, o meu tombo foi do 30º andar. Mas ali eu criei uma expectativa, mas sabendo que não era. Quando eu fui pro Brasil, aí nada mais me dava expectativa. Tipo, o que tava pra vir tava bom. O fato dele ir pro Brasil de férias, mesmo assim, eu não criei expectativa nenhuma. Eu achei que a gente ia ter um flashback, eu achei que a gente ia ter um contato ali, mas eu não achei que fosse restauração. Então eu não criei expectativa. Como eu fazia pra não colocar tudo a perder? Até junho eu sempre coloquei tudo a perder. Todas as vezes. Ah, mas se eu pensasse uma coisa legal e a coisa acontecesse diferente, eu estragava tudo já. Chorava, gritava, questionava, enfim. Lá no Brasil eu não coloquei nada a perder porque eu nunca criei expectativa, né? Assuntos que podemos falar com eles. Peça sempre pro Espírito Santo te guiar. Que da sua boca só saia que Deus queira, não que você queira. E vai orando sempre pra isso, que sempre que tiver um assunto que vocês forem conversar, vai ser Deus direcionando e não você. Como foi lidar com o perdão? Não foi difícil, porque eu sei que eu fui a maior errada da história. E eu que saí de casa, né? Eu que estraguei com muita coisa. Então, não foi difícil, realmente não foi muito difícil perdoar ele. Financeiramente ele te ajudava? Não, nunca. Ele me deu R$ 200 em junho, quando eu fui pro Brasil, e nunca mais. Na verdade, ele pagou. Como ele tava morando na minha casa pra, tipo assim, pra ele mesmo, porque enquanto eu tava no Brasil, ele tava na minha casa. Por 2 meses ele pagou todas as contas. Mas foi com muito sacrifício, e muita briga, muita guerra. Muitos xingamentos, muita humilhação, depois de eu ter pagado a vida inteira as contas sozinhas. Mas não, ele nunca me ajudava. Passou alguma dificuldade financeira? Eu não passei dificuldade financeira, porque minha família sempre me ajudou. Minha mãe sempre me ajudou, sou filha única. Depois eu fui pra casa da família dele. Então, eu não passei dificuldade financeira. É por isso que eu também não ia atrás de nada, de pensão, de obrigação dele.
Eu não tava passando fome, eu não tava passando necessidade. Então, eu sabia que ia ser uma briga a mais, então eu poupei. Me poupei desse estresse, na verdade. Mais dicas em como pedir sinais e formas de oração. Não tem mais dicas de sinal. O sinal não tem como pedir dicas, é ou na palavra ou numa dica, uma coisa específica, né? É uma coisa que eu vi muita gente fazendo, é tipo assim, ai, pra eu me mudar, eu quero saber se é de Deus eu me mudar, e se for pra me mudar, que ele me arrume uma casa até tantos por mês. Só que coloque um tempo específico. Em 2 semanas, em 3 semanas, em um mês. Sempre tem que ter um tempo específico, porque senão a gente fica muito sem saber se é do sinal ou não. Então, quando tem um tempo específico e uma coisa específica, é mais fácil a gente discernir quando é um sinal. Forma de oração e de jejum. Isso aí é com a Miriam. O meu jejum era sempre, eu jantava 7, 8 horas da noite, só almoçava no meio-dia, no outro dia, tomando água e café. Quando o negócio era mais tenso, quando o propósito era mais tenso, era só água. Ou quando era mais tenso ainda, era sem água, sem café. Mas é só isso. Como você agia em diversos assuntos em cada fase? A fase 1 foi só briga. Briga, 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 xingamentos, ir atrás de advogado, quero divórcio, mãe de santo, macumba. Essa foi minha primeira fase. A segunda fase, como que eu vou falar? A segunda fase eu descansava, mas aí vinha uma circunstância maior e briga de novo. Aí eu descansava, fingia demência por várias coisas, ele chegava em casa bêbado, amanhecido, mas eu fingia demência de novo, tranquilo. Aí ele assumiu uma OM e eu punha tudo a perder. Essa foi a minha segunda fase. A terceira fase, aí eu fui a pessoa mais sábia desse universo inteirinho, porque nada me abalava. Então, assim, eu fiquei sabendo que ele tava alugando o quarto da minha casa pra outra mulher morar, que nem era o M, era outra ainda. E ela já tava lá já fazia uns 2 meses, era onde eram minhas roupas, meu closet era nesse quarto. Ele falou que ele tirou tudo do quarto, mas enfim. Eu fiquei sabendo depois, eu só falei que eu fiquei chateada, que eu gostaria de ter ficado sabendo. Ele me perguntou, nossa, mas por que você gostaria de ter ficado sabendo? Quase que eu falei, não, imagina, porque a casa é minha, só isso. Mas enfim, eu falei assim, eu só acho que eu deveria ficar sabendo, mas se você não acha que eu precisava ficar sabendo, então sabe que a próxima vez que você alugar meu quarto pra uma outra pessoa, você me avisa, ou pelo menos me dá o dinheiro do aluguel, né? Enfim. Mas eu falei questão de voz, isso aqui pra mim foi a provação que eu sei que eu passei em primeiro lugar. Foi a paciência que eu tive nesse aspecto. E foi quando ele brigou com essa pessoa aí da fazenda que ela me contou tudo. E que a outra aprovação que eu sei que foi minha, que foi quando ele tava usando o meu carro pra levar a OM pra fazenda e o meu carro pra passear com a OM. Olha que beleza. E aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, olha, eu não quero que isso aconteça mais, eu uso o seu carro. Ele, Nath, meu carro tá quebrado, eu não tenho dinheiro pra consertar. Eu falei, mas o problema é somente seu. Você pega um táxi, você pega um avião, você pega uma ambulância, você vai do jeito que você quiser. Mas eu não aceito outra mulher no meu carro mais. E é a última vez que eu vou escutar que você levou uma mulher dentro da fazenda com o meu carro, tá bom? Porque uma linha de respeito, ela tem que existir. Não adianta você ficar pisando em ovos, achando que Deus não vai restaurar, porque você tem que aceitar tudo também, tá? Então, eu falei isso pra ele, e ele falou assim, ai, Natália, então tá bom. Eu falei assim, não, então tá bom mesmo. É a última vez que eu escuto que tem uma mulher dentro do meu carro. Do meu carro, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, foi assim. O resto que eu ficava sabendo, o resto da obrigação que ele tinha que fazer, que ele não cumpria, eu não falava nada. O que eu falei foi a minha casa, que é minha casa, e o meu carro, que é o meu carro. E foi muita sabedoria. Eu demorei uns 3 dias pra conversar com ele, porque, né, pra calmar e vir a paciência. Chegou a pensar o que faria se seu casamento não fosse restaurado? Seguiria sozinha, casaria? Várias vezes. Eu sempre tive um na manga, que era o que não me permitia a restauração, era ter esse na manga. E claro,
Pensei várias vezes em chutar o balde pra ir com essa pessoa e eu me casaria de novo, com certeza. Na minha cabeça, naquela época, tá? Aí, a partir do momento que eu descobri que eu tinha um cara na manga e que Deus não ia restaurar meu casamento enquanto eu tivesse cara na manga e que realmente Deus restauraria, então eu parei com esse pensamento. Literalmente bloqueei essa pessoa de tudo e Deus restaurou meu casamento 2 meses depois. Natália, você sofreu o repúdio dele e dos parentes? Dele eu sofri do início ao fim. Dos parentes, não. Morei com a família dele. Pois vejo casos que os parentes não repudiam e fica melhor o processo, até mais fácil a restauração. Olha, o meu casamento demorou 1 ano e 8 meses pra ser restaurado, com a família dele me amando, eu debaixo das asas dele. Eles, inclusive, meio que, tipo, colocou ele pra fora da família e me acolheu. Imagina, então, se ele tivesse me repudiado. Tinha demorado quanto? 7 anos? Porque, né? Eu acho que isso tem nada a ver. Não depende dos parentes, não depende de nada, nada. Depende somente de Deus e do seu descanso em Deus. Nada, não depende de nada. Família te amando ou não, isso não interfere em nada. Porque quanto mais a mãe dele me amava, mais ele me odiava. Quanto mais a mãe dele tentava fazer a gente voltar, mais ele anunciava para os 4 ventos que ele não queria. Inclusive que quando ele chegou no Brasil, ele teve uma conversa muito séria com o avô dele, com a mãe dele sentada na mesa. Eles meio que forçando ele voltar comigo e ele não respondeu nada. Então, assim, se dependesse da família querer, talvez eu teria passado o quê? 3 meses de deserto, mas isso não tem nada a ver. Depende do seu mover com Deus, com a família, isso não tem nada a ver. Não é a família que traz de volta, não é o cachorro, não é o filho, não é nada, é Deus. É só isso. Você tinha oscilação do tipo, às vezes estar muito bem, às vezes estar muito mal? Muitas vezes. Mas a partir do momento que eu descansei em junho, raríssimas vezes eu estava muito mal. Eu acho que eu fiquei mal umas 2 vezes ou 3 vezes, de junho a novembro. Raríssimas vezes. Claro, tem dia que a gente acorda cansado, tem dia que, né, cansa. Mas ficar muito mal, nunca mais fiquei. Chegou a sentir desgosto por ele, um sentimento de não saber se ainda gostava. Desgosto eu sentia bastante até junho, porque o desgosto ele vem com a raiva, né? Com o ódio da pessoa tá no mundão, da pessoa tá curtindo e tal. Então, esse desgosto eu sentia. No momento que eu descansei, eu parei de sentir o desgosto. Um sentimento de não saber se ainda gostar. Eu sabia que eu gostava dele, sempre soube, mas eu achava que eu não amava ele mais. Que eu tava buscando a restauração por Deus. De tantas vezes que Deus... Eu cheguei nesse ponto mais ou menos em setembro, outubro. Meu casamento foi restaurado em novembro. Então, eu cheguei a achar que eu tava nisso ainda de tanto Deus tá me falando que era pra eu continuar, que Ele ia restaurar, que Ele ia fazer, de tudo que eu passei com Deus, eu achava que eu ainda tava nessa situação por Deus, não por Ele. E 2 semanas antes dele voltar, eu ainda falava, meu Deus, o que ainda tá faltando em mim pra ele voltar? Porque eu já mudei tudo. E Deus me falou assim, você não tá nisso por causa de mim, você tá nisso porque você ama ele. Ninguém fica num deserto desse se não ama outra pessoa. Isso é só mentira de Satanás. Então, eu sabia que eu gostava, mas eu achei que o amor tinha diminuído. A partir desse dia que Deus conversou comigo, meu amor explodiu de novo. E é isso. Em algum momento você se sentiu desmotivada na busca pela restauração, desânimo? Muitas vezes. Mas muitas vezes. O meu desânimo, assim, desânimo de querer desistir várias vezes até junho, até eu descansar. Mas me bateu um desânimo grande quando eu fui pra Indaiatuba. Isso foi há 2 semanas antes dele voltar, mais ou menos. 3 semanas. Quando eu fui pra Indaiatuba, que ele chamou a gente pra ir, eu passei o final de semana lá, o cara não olhou na minha cara, ele me levou pra um jantar que ele não olhou na minha cara, e aquilo eu não entendi. Eu realmente, porque eu fui porque Deus me falou na Bíblia que era pra eu ir, que Deus tinha preparado aquele dia pra gente, mas eu não entendia porque que Deus me mandou ali pro cara não me olhar pro cara. Parece que ele tinha mais raiva de mim ainda. Parece que ele tava com raiva de eu estar lá. Parece que ele só queria que eu fosse porque eu era mãe da Elis Maria, que a Elis Maria não vai ficar sem eu aqui naquele momento. Ela tinha 9 meses, 10 meses.
Mas eu sentia isso. Que ele, tipo assim, se ele pudesse, obviamente eu não estaria lá. Mas, e aquilo ali, eu me deu um desânimo. Eu falei assim, nossa Deus, eu tô aqui porque ele se sente na obrigação de estar comigo porque a neném tem 9 meses. Mas claro que se ele pudesse, eu não estaria aqui. E eu fui embora bem desanimada. Porque eu vi ali que tava muito longe ainda de acontecer a restauração. Muito longe, tipo assim, muito longe. E ele no telefone o dia todo e eu falava assim, gente, tá muito longe. E aí Deus me mandou a palavra de que ele estava construindo o templo apressadamente. E 3 semanas depois ele voltou. Então, essas 3 últimas semanas foi meu desânimozinho, sim, assim. Eu bati um desânimo, mas eu não queria desistir. Eu não ia desistir. Eu não queria desistir, mas o meu desânimo aconteceu por eu ter sentido que ele tava, tipo assim, que ele se sentiu na obrigação de eu estar lá. Só que Deus preparou aquele dia pra gente. E foi a partir daquele dia que ele começou a querer voltar pra família. Então, por mais que aos meus olhos estava muito longe, por mais que aos meus olhos nada estava acontecendo, mas foi por causa daquele dia que ele voltou, entendeu? Por que você não fala o nome da sua bebê? Então, não tem nada demais. É porque quando eu falo, sei lá, por exemplo, tem muita gente nova no grupo, tem muita gente nova no canal também. E aí, quando eu falo, tipo, Liz Maria, a pessoa talvez não vai saber quem é, né? É por isso que eu falo neném, que assim, todo mundo sabe que é a minha neném. Só por esse motivo mesmo, não é nada demais, ela se chama Liz Maria, com S. Como ficava a carência? Nossa, debaixo da terra. Muito difícil. Porque eu nunca fiquei sozinha. Eu nunca fui uma pessoa de estar sozinha. Eu sempre namorei, eu namorava de um pra outro. Eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida sem dar um beijo na boca, pra ser bem sincera. Nunca. E aquilo ali, eu acho não, com certeza foi um tratar de Deus muito grande na minha vida, pra me mostrar que eu não precisava de ninguém pra suprir essa carência minha, né? Mas, gente, muito difícil. Como lidava? Tentar esquecer, tenta esquecer que tá com carente, tenta esquecer que quer alguma coisa e muda o foco, pede a Deus pra te ajudar, porque realmente, eu falar pra Deus, Deus, se o Senhor não me der um flashback com meu marido, tira toda a vontade que eu tenho de ter um flashback com ele, porque tira toda a carência, tira tudo, porque eu não, gente, foi muito tempo mesmo. Sua autoestima nunca foi baixa. Por quê? A Zoema era uma mais feita que a outra. E eu fui uma grávida muito bonita pelo fato de eu não dormir, pelo fato de eu não comer. Então eu só tinha barriga. A minha pele ficou muito boa, meu cabelo ficou muito bom. Então eu fui uma grávida muito bonita. E eu sabia que não era o problema da beleza, porque, né, gente, eu juro pra vocês, se a gente pudesse expor as OM, eu ia colocar uma foto de cada aqui agora nesse vídeo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Elas eram muito feias, tipo, muito. Muito. Só uma que foi muito gata, que durou muito pouco tempo e ela foi embora pra Nova Zelândia. Mas era uma muito mais feita que a outra. E eu sabia que não tinha nada a ver com ele. Então, até a menina que eu peguei ele dentro do carro, no estacionamento, no testemunho que eu falo, é o trem mais sem graça do mundo. Tipo, nada a ver. Nenhuma teve nada a ver com ele. Então, a minha autoestima nunca baixou por este motivo. Eu sempre cuidei. Aí eu comecei a cuidar mais ainda. Eu engordei bastante depois que eu tive a minha filha. Porque eu coloquei o DIU, me deu infecção interna e eu engordei 12 quilos por causa do DIU. E então, quando eu tirei o DIU, eu entrei com personal lá no Brasil, entrei com dieta, entrei com café da Sol, entrei com chá de ureia, tudo, massagem. E eu emagreci os 12 quilos. Então, eu me cuidei também. Eu já tava preparando ali pra ele chegar, entendeu? E eu sempre falava assim, a partir do dia 1º de outubro, que eu não sabia que dia que ele ia, eu acordo arrumada. Eu vou acordar arrumada, porque vai que ele chega de surpresa. Então, assim, eu preparei a casa pra ele voltar. Então, esse também é o conselho aí pra todo mundo. Todo mundo tá com autoestima baixa, minha filha, levanta essa autoestima, vai pra academia, faz uma coisa aí nesse rosto seu. Vai dar uma moldada aí nessa lata pra ele voltar, entendeu? Pra preparar pra quando ele voltar. O que mudou dentro do seu processo de restauração em relação à família, sua mãe, você como mulher? Tudo. Muita coisa. Gente, muita coisa. Eu sou outra pessoa. Porque assim,
além de eu ter passado por um deserto que me moldou inteira, eu ainda passei por ele grávida. Então, quando a mulher, ela tem um filho, ela já muda. Imagina num deserto. Então, aquilo... Gente, eu mudei, eu sou outra pessoa. Em relação à minha família, eu sempre coloquei meus amigos primeiro do que a família. Sempre. Hoje não. Hoje minha família é primeiro com os amigos. Hoje minha família, amigos, entendeu? Com a minha mãe também muita coisa, porque eu liberei o perdão, né? Aconteceram várias coisas ali com a minha mãe quando eu era nova, adolescente, que eu tinha muita mágoa, eu carregava muita mágoa, aquilo ali eu liberei o perdão. Então a minha relação com a minha mãe hoje é muito excelente, tanto é que hoje ela mora comigo. Mas ela já vai voltar pra Suíça em breve, que é onde ela mora. Mas ela tá aqui cuidando da neném pra mim. Você como mulher. Gente, outra pessoa. Gente, vocês não têm ideia. Nossa, como eu era. Vocês não têm ideia. Eu era a louca do mundão. Vocês não têm noção. Eu viajei pra Ásia sozinha. Eu fiz tatuagem. Eu tenho 8 tatuagens. Eu fiz tatuagem com Buda dentro de floresta. Eu fui em não sei quantos festivais. Eu fui em festival grávida. Eu era muito louca. Mas assim, muito. Não tinha medo de nada, não tinha medo de ninguém. Eu era muito independente. E isso eu mudei da... Não tem como explicar. Eu queria que alguém explicasse a minha mudança, porque eu sei que eu mudei demais. Eu dava muita prioridade festa, por isso que eu saí de casa, né? Festa e amigos. Eu não vivia sem isso. Eu ficava louca de pensar que eu ia ficar sem festa, sem amigos. E hoje, nossa, gente, dá 9, 10 horas da noite, eu quero morrer de dormir. Porque eu não consigo. Festa, eu não me vejo em festa mais, boate, festival, não sei. Claro, também foi pela minha conversão, mas o meu eu sou... Gente, é como se eu tivesse mudado minha personalidade. Claro que tem coisas que eu não mudei, mas sou outra pessoa. Nunca fui dona de casa, nunca gostei. Hoje eu adoro, eu amo, fico horas vendo e enchendo os carrinhos online de coisas de casa, de decoração, de não sei o quê. Então, assim, eu mudei muito em questão a isso. Qual a sua idade? Eu tenho 27 anos. Trabalho no hospital, mas em que parte? Eu sou técnica em radiologia. Radiologista aqui na Inglaterra não precisa ser médico. E o técnico de radiologista não precisa ter faculdade. Então, é como se fosse isso. Técnico de radiologista. O que Deus mudou em você em relação a você com você mesma? Eu acho que isso eu respondi, mais ou menos, né? Eu acho que o fato de eu ser muito independente financeiramente e emocionalmente, porque pra mim eu dava pé na bunda dos namorados um atrás do outro, isso pra mim nunca foi problema. E dane-se os sentimentos dele. Do nunca importar com os sentimentos das pessoas. Eu era uma ótima pessoa também, uma ótima amiga, mas eu não importava muito, assim, com o sentimento das pessoas e tal. Hoje eu já importo mais, eu paro mais pra escutar as pessoas, porque antes, não. E eu observo mais, hoje eu sou muito mais observadora do que antes. E uma coisa que eu sei que eu mudei muito, mas muito mesmo, é paciência. Nunca tive paciência com nada, nada, muito menos meu marido. E hoje eu tenho muita paciência, gente. Hoje eu sou o poço de paciência. Hoje, pra me tirar do sério, tem que cavar um buraco muito fundo, porque é muito difícil. Eu não... Antes eu era a dona da razão, eu dava a última palavra por qualquer pessoa que fosse, do jeito que fosse, eu dava a última palavra. Hoje não, hoje eu tô tranquila. Claro, ainda tem coisas que eu não consigo engolir, né? Sapo que eu não engulo, que também vai da minha personalidade. Mas a maioria das vezes eu fico calada e eu tenho só preguiça de responder. Como você se vê hoje e como você se via antes? Eu me via antes como uma porra louca. Curtia a vida. Muito. A maioria das pessoas tinha... Não é que me espelhavam muito em mim, por esse fato de eu viver a vida. Hoje as pessoas se espelham em mim pela luz hoje, né, que há em mim, pela minha fé. Hoje as pessoas, minha família, as pessoas que são cristãs muito antes de mim, hoje elas veem em mim
me pedir oração, me pedir palavra. Isso eu nunca imaginei chegar nesse ponto. Quais mudanças você observou durante todo esse processo? Eu falei já um pouco, né? Mas a principal mesmo foi a paciência. Como foi o processo de restauração pessoal? Também respondi. Como foi? Eu fui muito teimosa, né? Então Deus me falava uma coisa pra mudar, mas eu resistia. Eu falava que já tava pronta. Tipo, você tem que mudar essa ansiedade. Nossa, mas eu já mudei. Mas tem que mudar mais. Não, mas não tem como eu mudar mais. Como que eu vou mudar mais? Já mudei tudo que eu devia mudar. Então eu fui muito teimosa, mas deu tudo certo. Você julga esse ponto da restauração pessoal como o primeiro requisito para a restauração de casamento, relacionamento? Fato, claro. Enquanto você não mudar, seu marido, seu namorado não vai voltar. Fala pra gente tudo que você tem conhecimento sobre a restauração pessoal, por favor. É isso, gente. É escutar a voz de Deus e obedecer, só. Mas Deus não tá falando comigo. Então alguma coisa você tá em aberto, alguma brecha você tá em aberto muito, muito grande. Porque se você tem retidão, se você tem obediência, se você tem campanha, se você tem jejum, se você tem oração, Deus vai falar. E se ele não falar, você pergunta pra ele por que ele não tá falando. Porque alguma coisa tem em aberto. Então, deixa Deus falar. Deixa Deus falar, deixa Deus mostrar, deixa Deus levantar pessoas pra mostrar o que tem que ser, tem que mudar. Enquanto isso não acontecer, seu marido, seu namorado não volta. Você gosta de assistir pregações no YouTube? Eu adorava. Eu não assisto mais. Por quê? Eu não faço nada quando eu tô em casa, a não ser cuidar da casa, da neném, do marido. A neném, a Liz Maria, como eu já falei, ela tem uma personalidade muito forte. Então ela não permite de forma alguma eu fazer nada mais que 2 minutos. Ela quer ficar ali, ela quer que eu saia, eu não consigo fazer nada. E quando eu estou no meu trabalho, que é quando eu consigo responder, aí eu vou responder as pessoas. Eu vou responder as pessoas, os áudios, né, que eu escuto, são pra isso. Então eu também não consigo me concentrar no meu trabalho por 2 horas ou escutando uma pregação. Não dá. Pra mim, pregação tem que estar em espírito. Eu ainda quero achar um momento pra isso de novo. Eu acho que eu vou conseguir quando a Lisa entrar na crechezinha dela em abril. Mas por enquanto eu não tô conseguindo. Quais você se identifica? Eu amava Cláudio Duarte, Camila Barros, o Dave Leonardo. É isso, né? Eu gostava muito daquele negócio de Brasília, gente, que eu não lembro o nome. Eu já falei isso num áudio que eu fiz. Não lembro. Unicef, não é isso. Eu não lembro, gente, juro que eu não lembro. Se alguém souber o que eu tô falando, é um encontro de evangélicos uma vez por ano que acontece no carnaval. Lá são 12 horas de pregações com cantores. Foi ali que eu aprendi o que era pregação, o que era louvor, ali que eu conheci todo mundo. Eu adorava assistir aquilo. Eu não sei como se chama. Se vocês puderem achar, eu super indico. Como faz pra se organizar com as tarefas, cuidar da sua bebê e ler a Bíblia? Essa é a minha maior dificuldade. Bom, a Liz Maria, ela dorme 2 vezes no dia, que é de manhã e à tarde. À tarde eu preciso dormir com ela, porque eu não sou ninguém, gente. Eu já tô morrendo de sono, porque já tá chegando a hora dela dormir. Eu não sou ninguém, eu preciso dormir com ela. Ela acorda muitas vezes à noite. Então, se eu não dormir à tarde, eu não sou ninguém. De manhã, 90% dos dias, ou eu leio a Bíblia enquanto ela dorme, ou eu faço alguma coisa para Deus. Igual, agora era pra ela estar dormindo, mas ela não quis dormir. Então, ao invés... Eu tô aqui na casa da minha mãe, né, pra fazer isso, pra fazer esse vídeo. Então, ao invés de eu estar lendo a Bíblia, eu tô aqui fazendo esse vídeo também, que é uma coisa de Deus, entendeu? Então, é isso. A minha mãe tá cuidando da bebê pra mim também, durante o dia. E é assim que eu tô dividindo o tempo. E é por isso que eu só respondo quando eu trabalho. Porque senão eu não consigo. Não consigo responder, eu não consigo ser mãe, não consigo ser esposa, não consigo ser tudo ao mesmo tempo. Então, é isso. Então, por isso que às vezes eu recebo mensagem. Ai, queria tanto falar com você hoje. Ai, Nath, me responde. Gente, eu não consigo. Não consigo. Eu acho que cada coisa tem que
tem que ter seu devido lugar, tem que ter seu devido tempo, porque senão eu não vou ser uma boa pessoa pra dar conselho, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser uma boa mãe. Se eu quiser abraçar o mundo, eu não vou conseguir ser ninguém. Então eu tenho que dar essa separação das coisas, porque senão eu não vou conseguir. Nath, seu esposo gostou que você se converteu, o que ele pensa sobre isso? A gente não falou muito sobre isso, ele não sabe muito ainda que eu tô extremamente convertida, que eu me batizei, eu acho que ele não sabe muito. Hoje eu mostrei uma foto pra ele, eu falei assim, aqui era, olha quando eu tava no mundo, olha, eu não crente, eu crente, e eu lá com decotão, eu não crente e tal, e eu crente com a blusa toda aqui, mas não é por causa da igreja, tá frio também, né? E aí ele falou assim, mas você não é crente? Eu falei, claro que eu sou crente. Aí ele deu uma olhada assim. Aí eu falei assim, o que é ser crente pra você? Falei, não tem aquele povo que não corta cabelo, que usa saião. Eu falei, mas isso eu acho que é da Assembleia, não é porque as pessoas são evangélicas que todo mundo não corta o cabelo e usa saião. Ele, tá. Então ele não sabe muito. Mas ele vê a diferença que tá em mim, né? Ele vê a diferença de eu não querer sair, de eu não querer fazer essas coisas assim, e ele tá achando o máximo. Mas ele não fala muito sobre isso, não. O que os amigos de vocês falavam dessa história toda? Que eu era louca, pra eu seguir minha vida, que ele nunca ia voltar. Essas coisas que todo mundo fala, né? Os nossos amigos daqui da Inglaterra. Os nossos amigos do Brasil, ninguém sabia de nada. Eles ficaram sabendo quando eu estava lá. E quando eu estava lá, eu já contei quando eu estava descansada, com uma fé absoluta, sabendo que Deus ia restaurar. E que nada me abalaria. Então eu já contei, já falei que eu não queria opinião. Falei, já tô falando. Falei para minhas melhores amigas, por exemplo. Já tô falando isso, minha restauração, papapá, não quero opinião, eu acredito em Deus, não acredito no homem. E foi aí que começava, né? Mas realmente, só por um milagre para ele voltar. Mas realmente, eu tô esperando um milagre de Deus, eu não tô esperando que ele me dá uma cartinha, eu tô esperando um milagre mesmo, né? Então, é essas coisas que todo mundo ouve. As pessoas riam de você? Não. Mais uma melhor amiga minha, que ela ficava com o amigo do Gabriel, ela me falou que todo mundo me achava uma coitada. E é isso. Falei, tudo bem, Deus vai me honrar, não tem problema. Tanto é que os humilhados não são exaltados, a gente tem que se humilhar pra gente ser exaltado. Então era isso que acontecia. Zombava da sua cara? Não. Fazia esses comentários aí que eu falei, né? Falava mal dele? Então, ninguém gostava dele. Óbvio. Até os nossos amigos em comum, todos eles indignadíssimos. Então, assim, muito. As minhas melhores amigas não podiam escutar o nome dele. Então, por isso que eu não falava. Como você lidava? Assim, aqui eu usava meus amigos pra também descarregar, né? Quando eu não tava descansada em Deus, eu ligava pra eles, xingava o Gabriel de tudo. Que o Gabriel tava fazendo isso, tava fazendo aquilo, patati, patatá. E os lá do Brasil, ninguém sabia de nada. Eu sabia que não ia rolar nada. Tinha uma amiga minha aqui que ela sempre falou muito mal dele, gente, mas também, claro, óbvio, né? Ela só conhecia o lado ruim. E eu afastei de todo mundo. Todo mundo que era contra, de todo mundo. Por mais que falava, eu vou querer o que você quiser. Por mais que disso, eu me afastei de todo mundo. Todo mundo. E eu quis ali só quem realmente queria. Bom, eu vou fazer parte 2. Porque eu preciso fazer almoço. Preciso me desdobrar, né? Então eu vou fazer aqui parte 2, tá bom? Fiquem todos na paz.